dia, Paulino Bodona. Bodona. Aqui no lanche Sorari. Vou para ali, hein? Conosco tudo. Terão bem-vinda especial para a Dúnia Duarte, que é consultora de empoderamento feminino, econômico e de género. Também um bom dia. Bom dia, Cati. Muito obrigada pelo convite. Aquela é um prazer falar de um tema tão importante, tão especial e que ainda não tem que estar constantemente a falar sobre ele, Cassi Paulino. Para mim, aqui no hoje, igualdade feminino ainda não tem que estar atrás de conquista, esta igualdade que nunca sabe cozer. Para mim, não tem que ter, não, já não. Devia estar lá com os mesmos direitos, com equidade, tá ganha bem, tá escolhe onde que não quer trabalho, onde que não quer estar, papi coisa que não quer papi, biste mal não quer, assume nossas responsabilidades e ser respeitado para aquela também, que assim, Paulino. Ele é um processo, longo e que nós até celebra hoje para nos refletir sobre esse caminho, porque a humanidade, ao longo da história, a mulher pôde num plano, o homem pôde num outro plano. E hoje nós estamos num processo de mudança. E as datas nos até lembra e a conscientização em 1789, na França, a Revolução, o princípio da igualdade. Então, são esses elementos que é algo recente. E muda a mentalidade, muda toda a estrutura, leva tempo. E aqui é só trabalho a mulher, mas é trabalho a mulher e homem junto, mas é uma dimensão muito mais a fundo. Só para dar exemplo, a minha estuda isso, a minha procura aplicar isso, a minha procura ensinar isso na prática. Mas o que hoje num bom de pão, dentro da minha cabeça também, querendo que ser filho que papai, que ser mulher de que imigrante, que ser... Já lá. Põe a polícia dando tac. Põe falar, não, representadora de televisão, não, pode ser um bancário, pode ser um... Então, é uma desconstrução constante. É que é algo fácil, mas é o caminho necessário que não tem que levar. Até para mais está enraizado. E a hora que não está falando de igualdade de gênero, Dúnia, gosta de ser visível a vontade de empoderar, das mulheres empoderadas, de ajudar outras mulheres e de saber que nós não podemos construir nosso negócio, mesmo que ele é pequenote, mas não pode estar também na onde que não quer estar, nas chefias, na profissão que não quer, ou também se não quiser ser donas de casa, para não ser livres e empoderadas o suficiente para não assumir aquele papel, assim? Ótimo. Por modo de falar de empoderamento, é falar o que é empoderamento? É poder, não é? Dar poder. E a hora que não está fala sobre empoderamento, mesmo em qualquer que seja âmbito, não é? É ter a liberdade de escolha, a autonomia de escolha. Então, falar, por exemplo, de empoderamento econômico, que é aquele que está trabalha mais a fundo, é que significa apenas ter um negócio, ter renda, mas significa ter autonomia sobre o corpo, que é algo que não tem que falar bem, não é? Sobre a economia reprodutiva, que é, e mesmo analisando, tanto na esfera urbana como na esfera rural, não todas as mulheres que têm autonomia financeira, mas as que têm autonomia sobre o seu corpo. Hora que não está falando, por exemplo, de uma mulher que decide que é casada, que decide que tem filho, mas a pessoa se pergunta, mas o marido deixou? O marido crê? Não é? Então, é teu coisa, não é? É algo que tem que ser trabalhado muito a fundo e é que por ser trabalhado separado. Ok, não está falando de empoderamento econômico, depois não está falando de empoderamento emocional, não, ele tem que ser trabalhado de uma forma integrada, em conjunto, porque um influencia sobre o outro. Então, falar de empoderamento é falar sobre o poder, a autonomia. Você tem autonomia de escolher se você quer ser uma executiva, se você quer ser uma empresária, ou também se você quer simplesmente ser dona de casa, cuidar dos filhos. É muito sobre isso. E, Paulino, a hora que não estou hoje, uma hora eu falar, uma hora que botou uma pessoa, uma mulher num carro, o primeiro pensamento é aquele pensamento negativo. Mas é uma coisa que nossa sociedade já tem ele enraizado e é também de várias gerações. Gosta pode ser que isso diminui, mas também não.
para Mori tem famílias que te educam seus filhos desde cedo. Uma menininha com o rapazinho tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas também tem aquela família que a mãe está falando assim, menina vai lavar a louça, enquanto o rapazinho só está descansa. E não estou aquela ainda nos dias de hoje. E muitas vezes, mesmo na família que você te educa com essa igualdade, e lá no fundo, na essência da coisa, há diversidade. Já dou só um exemplo na minha casa. E minha trabalha isso. Houve uma época, uns anos atrás, empregada acabei, com medo, pôde louça lá, pôde aquele outro, mas ainda está bem. Aquele outro dia empregada acabei. Minha mulher também está sair. E empregada acabei. Já louça já está tudo sujo, casa está tudo sujo, aquilo está tudo sujo. E minha estava ali com o rapazinho. Estava na minha computadora no trabalho, o rapazinho. Mas tanto, se era minha filha que estava ali, será que não tinha as mesmas atitudes igual? Será que se mãe chegar a casa, está cobrada igual? Muitas vezes não. Então, nós percebe. E com essa consciência, vai lavar a louça, não limpa a casa, não faz janta e não compra uma garrafa de vinho, não espera a patroa chegar a casa. Então, é essa mudança. Muitas vezes, as pessoas não educam o filho igual para igual. Então, pergunta, se o rapazinho leva 2 namoradas para casa numa semana, e se o filho leva 2 namorados, é a mesma coisa? Nunca. Então, lá na essência não tem tudo isso. Só que nós nunca se percebe, porque nós se põe a pessoa na flor, superficial. É necessário uma dimensão muito mais a fundo. É necessário não trabalhar crenças que estão enraizadas. Crenças limitantes. Não muda. E tem uma pessoa na São Vicente, eu falei que se filha, que ele dia chega nele, mamãe, fulano, só estou brigando para arrumar maleta. Você estava para férias na São Tontão, e irmão, só estou brigando para arrumar essa mala. E pôs filho na ragaz, de 10 anos, e dar uma aula de igualdade. E, bom, os irmãos, igual, nós podemos fazer. Na fim, o rapazinho falou, mamãe, para modo que sempre que papá está viaja, bom que está uma mala, papá. E, bom, nunca está viaja, papá que está uma mala. E percebe-me essa papel de igualdade, mas que está vive igualdade. A educação é aquele que não está papel. Muitas classes média altas estão papel de igualdade, mas que você vive igualdade. Se não quer educar para igualdade, não se vive igualdade, aí não se fica a essência. Até para mãe e crianças, normalmente, este aprende com os exemplos, e não com coisas que não te mandas fazer. E na caso do de empoderamento, que é algo novo, mas que se está falado muito mais. Hoje em dia, tudo palestras, tudo projetos que não estou é sobre o empoderamento feminino, a mulher ter o espaço dela, ter o negócio dela, ter a fonte de rendimento. Mas é uma coisa também que ainda acredito não pode ser instituído desde cedo nas escolas. Para tinha meninas que terminam os estudos, uns que têm condições de ir para estudar, outros que têm que cuidar de irmãos ou têm que estar na casa naquele período de férias. De onde que não pode começa a pôr esse chipzinho e a vontade da mudança? Que te sou panfloma dados da ponta, já é o momento de não para com dados da ponta e começa a trabalhar dados na ciência. Mas que as razões que te leva mulher, só que não está falando de economia informal, que está falando da economia informal, que se achou banalizado, não é? Temos que combater isso e aquilo, para não olhar, mas onde que as razões que te fazem mulheres, principalmente, entram na ramo de empreendedorismo, do negócio, é dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, não é? Mas se já sabido isso, não é? Tem várias análises que podem ser feitas. Se já sabido isso, por que não se trabalha muito cedo, não é? Se as capacidades de trabalhar melhor o negócio. Porque não estão hoje, mas tem mulheres que têm seus negócios, mas eles têm fatores que te limitam a ter crescimento. A da escala seus negócios. Um deles é fator a nível educacional, mas que está gira seus negócios, a nível de educação financeira e não só. Para também não está fala também de aquele que está chamado uso do tempo
não é? E trabalho não remunerado, que é aquele que está fazendo a sair de família, que cuida de velhos, cuida de filhos, e que ela muitas vezes tem impedido de evoluir e de dar uma escala grande a esses negócios. Outro dados que tem que ser trabalhado é, para modo que a hora que não está fala de educação, que não está hoje, mas meninas, não é? Esse dados está aponta e taxa é maior a nível de meninas, tanto na universidade como também na secundário. Ali Paulino Lino pode falar sobre isso muito melhor. Mas e a hora que não tem hoje de acesso ao mercado de trabalho, é mulheres que não estão falando, a cara da pobreza é a mulher. Por que isso? Não é? É dados que tem que ser muito bem trabalhado e de forma multidisciplinar. É que só no âmbito econômico. E tem que ser trabalhado para não olhar qualquer fatores que se afeta diretamente ou então os fatores subjacentes que se impedem mulheres de evoluir nesses negócios. Porque não sabe uma base de nossa economia é informal. E a hora que não está falando disso, não está crer bem, ok, não tem que combater. Tudo isso é algo que tem que ser trabalhado. É algo que tem que ser melhor estudado. Não está preparado para essa conversa? Será que não está preparado para essa conversa? Será que mesmo a nível de políticas públicas, incentivos fiscais, não está preparado para no trabalho de economia informal, para no combate às mulheres que estão na informalidade? E a hora que no combate às mulheres que estão na informalidade, na economia da sobrevivência, coisa que não está fazendo coisa? Que muitas são chefes de família e essa é a economia da sobrevivência, não é verdade? Então, tudo isso é algo que tem que ser melhor trabalhado, de momento de não parar de fala bonito, não é? De escolha termos, não é? De aponta números e no trabalho mais a fundo sobre o que realmente se influencia. E, Dunia, me atenta acrescenta um outro ponto que é falar tanto de dar oportunidade para jovens e para mulheres, mas abre uma vaga para um chefia ou qualquer outra profissão que tem mais peso, que requer um currículo mais cheio, botar para um homem com mulher, que a mulher já a priori está sente assombrado. Vai tá assim, bom, certeza sabe as coisas que ele homem lá. Então é que roupa que não sabiste, pesca basco de para a beleza ou para a cor, para outra coisa e depois não vai apanhar a mão mais lá para frente. A nós não tem que ser sempre pensa sempre vários fatores para uma candidatura que não sabe candidata com o homem. Para morrer, é que nos méritos assim que está posto em prova. E tem mais uma coisa que nunca se fala disso, que é que só assédio, mas assim, a interpretação, a hora que é uma mulher que ganha aquele caso. E que vale a pena não mascara. Será que é para morrer fazer algo a mais? Há dias, por exemplo, que ele é algo que tem que ser muito bem discutido, que é o ataque das próprias mulheres, as mulheres na política e não só, ou então na cargos de poder. Porque a hora que olhar um homem que está estranhado, mas a hora que olhar uma mulher, se calhar é fazer outra coisa. Se calhar é para morrer ele filho de, ou então para morrer essa namora com. E isso não tudo é só na política, não em várias áreas. Tudo, e nós, ainda gostava até para Paulino, pôr esse ponto de vista ali, nós mulheres não acaba para ser mais machistas e agressivas com os homens. Mara Indira está falando, ele é professora e ele é artista e ele recebe os julgamentos a hora que sai de leciona para subir de um palco das próprias mulheres. Então você pensa, afinal, não querer 2 passos para frente, mas eu não estou 6 para trás. Isso significa uma sociedade que Flamengueira está muito à vontade. A mim está agora muito assim tendência, Paulino. Não, são coisas que, mas geralmente ao longo do sistema, e enquanto não consigo entender a dimensão crença que está por detrás de consciência social e de gênero, nunca consigo achar o porquê. E teve um estudo que nos analisava. Esta mostra num dos países nórdicos e era um concurso para toca, orquestra, coisa. Mas que foi selecionado foi basicamente homens. E mulheres reclamam, por quê? Não toca assim, mal. Não, eu que toca, porque... Então, para fazer uma seleção mais justa, pôr uma barreira
que júri simplesmente ele está o candidato número 2 e ele está velha. Número de mulheres passa igual que o número de homens. Isso para mostrar aquele teto de vidro que não tem, que dificulta a ascensão de mulher. Mas muitas vezes nunca tem ele consciente. A mulher chega num cargo, chega numa posição, e tem N outras barreiras que a sociedade está mostrando, que às vezes não tem aquelas figuras que está mostrando escada, homens estão num tapete rolante, está bem tranquilo, para ser ascensão, mas a mulher ele tem muita escada ascendente. E tem menino na costa, e tem roupa pelada, e família que cuida, que é exemplo que Dunia traz. São N coisas que dificultam aquela mulher de ascender. Então, é essa dimensão que o mestre traz para não trabalhar gênero numa perspectiva homens e mulheres. Para não trabalhar gênero numa perspectiva que homens e mulheres estão no mesmo plano. Porque se não trabalha só mulher, nunca trabalha homem, ainda trabalha vários casos, que mulher que tem um bom rendimento. Mas aquele homem que está paga banco de casa, aquele homem que está paga compra, aquele homem que está acusa, aquele homem simplesmente colabora, quando vê está comprando fruta, tu compra aquele. É tudo um mecanismo que aquele homem usa para que aquela mulher que tenha dinheiro. E aquela mulher só está carregando a família só. Isso você está falando que 1, que 2, que 3 casos. E o que não é põe lente, são N casos. E no mês você trabalha para não entender essa dimensão do acesso, do benefício e do controle no processo de empoderamento. Porque a mulher pode ter acesso a rendimento. Agora, benefício de rendimento, controla aquele rendimento, é uma outra coisa. A mulher pode ter acesso a emprego, benefício e controla a relação ao emprego. Tem N mulheres que, às vezes, para fazer uma viagem de serviço, está dele quebra-cabeça. Tem N mulheres que trabalham com mulher que tem que manter o móvel ligado no hotel, às vezes, 3, 4 horas da madrugada. Móvel, mas não é vídeo. Às vezes, ele tem que ir trabalhar 8 horas. Às vezes, tem que atender chamadas com frequência em pleno expediente, porque aquele homem está inseguro. Então, são N dimensões que não se põe para não entender muito mais a fundo. Porque enquanto não se fica ali de riba, estatística falando, X mulher tem escola, é empoderada. Estatística falando, X mulher tem emprego, é empoderada. Estatística falando, X mulher tem empresa, é empoderado. E enquanto isso, números de morte de mulheres também aumenta também. De violência aumenta também. Então, é um número que nunca vai de certo. A maior que não estou é, mas de um lado, mulheres já começam a ser empoderadas, a ser valorizadas, a chegar na única escrita. Do outro lado, tem meninas, mulheres que morrem, estão matadas. E é sério. E ontem, por acaso, com um colega lá na ICEG, nós estávamos a olhar uns dados de 2005, não é? Que é dados que é bastante claro. A hora que não está falando, mais ou menos nos números, não é verdade? Que é mulheres têm acesso a seus rendimentos, mas até que ponto eles têm autonomia sobre seus dinheiro, não é? Até que ponto eles têm autonomia de lazer, de escolha e onde que está bem, que muitas vezes é controlado. O meu povo não tinha aquela conversa até para o ginásio. Tem mulheres que é controlar até para isso, não é? Ok, trabalho de obsessividade para bem. Quanto vezes tu hoje? E homens trabalham de obsessividade para bem, se quer ginásio para mulher bem. E é uma mulher que, a nível econômico, a nível financeiro, tem sua autonomia. O que você está faltando? É coisas que têm que ser trabalhadas, não é? Trabalha o poder econômico é uma coisa, a autonomia, o poder de escolha é outra coisa. Uma coisa que ontem saiu notícia no Brasil em que um pai mata sua filha e foi classificado como feminicídio e mata sua filha apurada para morrer sua filha estava a limpar o chão que ele macho bem anda suja chão. Então aquela menina é chata e exige respeito, essa está trabalha e ele é um universitário, essa está limpa o lugar que ele macho bem acha mas deve suja e me caribe reclama. Então eu começo numa discussão com seu irmão. Se o pai bem interfere, onde que acaba com agredir de morte. Acho que é da Mariária que morre.
Então, lá que você está falando sobre também aquele fenômeno que está a ser muito mal interpretado, que é o feminismo. Que você fala, homens fortes são feministas, porque o machismo mata todos os dias e o feminismo não, não é? E o feminismo não. Então, é algo dados. É nesse caso ali que não tem que trabalhar a autonomia da mulher, você ganha o dinheiro, mas até que ponto você tem autonomia sobre ele. Para mostrar, você trabalha, que depois você tem que levar uma família na costa, você pode nem sair com amigas, até que ponto bem empoderar? Que ele que puder. E tem casos básicos, mora, então alguém que enconche que um dia babá acabei, então era ele ser marido e filho, falou assim, então não sabe treinar. E falou, não, nunca sabe treinar, para mandar que ficar com o filho e o marido vai treinar. Sim, sim. Então, você fica pensando. Mas mesmo para trabalhar. Se empregada acabei, é a mulher que tem que ficar na casa. Sim. A não ser se tem nenhuma coisa bem urgente, para o marido tem que ir para trabalhar. A minha canto vês, por exemplo, se babá acabei, não tem que pesar, mas que ele, e olha que não está falando, minha marido é uma pessoa muito open mind, mas não tem que falar, não, para aí, não tem que pesar. Até que ponto hoje, mim está conseguir fazer online, está fazer home office, ou bom, mas é que simplesmente está definido, mas minha que está bem, uma boa que fica, não é? Então, é aquele que o Paulino está falando. Por mais que está falando tenha uma mentalidade muito aberta, muito receptiva, mas até que ponto nossa criação, crenças limitantes também está limita, nós inconsciente. Por isso que tudo isso tem que ser muito bem analisado, até que ponto está limitando o nosso comportamento perante a igualdade. Eu queria acrescentar alguma coisa, Barona, antes de não terminar para o nosso tempo, infelizmente, que ele tem certeza num tema que não está ficava ali horas e horas, está põe vários pontos, várias questões e também te relata exemplos. É só falar uma feminicídio, mesmo é fruto do processo do empoderamento hoje, na linha que não tem, porque se não põe estatística dos anos 80, 90, não está percebendo que não tinha mais mulher que mata homem. Por quê? Porque a mulher está sofrendo, que um dia que está aguenta, está dar pão de uma forma terminal. Hoje, com o processo de empoderamento, então, a mulher está falando, me entende em trabalho, me é capaz de morar na missão, me é capaz de... E o homem que consegue muda isso. Então, vai ser muito sofrimento para o homem. Então, muitas vezes, aquele homem que está preparado, ele acaba para pôr esse fim. E no mês, se fica atento nas músicas, boa ar que te respira, boa que está completando, boa que está dando sentido à vida, bonito, mas são linguagens e são violência simbólica entranhado que muitas vezes, aliado a outras crenças, que pode estar na base desse sofrimento do homem, que pode levar a esse transtorno mental e a cometer esse feminicídio. Mas é algo a pensar. E assim, nós termina a nossa conversa de hoje. A gente gostava de receber bem hoje várias vezes. Dúnia, obrigada pela partilha. Barona, nunca me ensinei a agradecer com a gente sair uma boa de nós, boa de casa. E ainda esperamos também mais vezes para trazer Dúnia. Ok? Ok, tá certo. Muito obrigada. E lá na casa, não te espera amanhã, entende tudo o que aqui no cabo de partilha, no cabo de fala. E uma bota vai refletir, faz uma introspecçãozinha de modo que está buscando crenças limitantes.